Se você já se pegou dizendo eu não tô pronto para isso ou eu não sou capaz de dar esse passo agora, então esse episódio é para você. Eu também achei por muito tempo que eu não estava pronta para fazer um mestrado, pronta para fazer um doutorado, pronta para palestrar num evento internacional e muito menos pronta para colocar o meu rosto na internet criando conteúdo com propósito. Mas hoje eu sei, você não precisa se sentir pronto. Você só precisa fazer com verdade. Esse episódio é para você que nasceu para mais, mas sente que ainda está se escondendo atrás do medo. Chega de viver pequeno, chega de se encolher mesmo sabendo que tem uma voz, chega de segurar seus talentos, seu chamado, sua história. Você tem sonhos aí dentro, eu sei. Coisas que você sempre quis fazer, estudar mais, escrever um artigo, escrever um livro, subir num palco, criar algo que transforme outras vidas. Mas sabe o que acontece? A gente se convence de que não é o momento, de que precisa esperar mais um pouco, de que talvez um dia a coragem chegue. Eu vivi assim por muito tempo. Mesmo sendo professora há mais de 14 anos, eu dizia para mim mesma, eu não estou pronta para fazer um mestrado. Mas deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi do jeito mais intenso possível. Você não se prepara para ter coragem. Você age com coragem e é assim que você se prepara. Hoje eu vou te mostrar exatamente como isso aconteceu comigo. E se você é novo por aqui, eu sou a Sayre Souza e esse é o canal Hábitos com Propósito, onde a gente fala de coragem prática e escolhas que constroem a vida que você merece viver. E falando em escolhas, deixa eu te contar a minha. Hoje eu quero mudar a forma como você enxerga o medo, a autoconfiança e o que realmente significa correr atrás de um sonho. Porque um dia eu também fui pega de surpresa por algo que parecia grande demais para mim. Eu já dava aula há mais de uma década. Era supervisora de estágio, professora titular de disciplinas e ensinava o que amava. Mas no fundo eu sentia que eu estava devendo alguma coisa para mim mesma. Algo que me colocasse à prova. E aí veio a decisão mais ousada da minha vida até então, me inscrever como aluna especial em um programa de mestrado na Universidade Federal da Bahia. Até então eu estava pegando disciplina avulsa numa universidade privada, pagando por isso, e achava que era o máximo que eu conseguiria fazer. Mas tinha uma voz dentro de mim dizendo, e se você tentar o impossível? E se você jogar grandes séries? Foi aí que eu entrei para cursar não uma, mas 2 disciplinas como aluna especial. E quando eu percebi, eu estava com o meu projeto na mão, na frente com uma das professoras mais respeitadas da pós, pedindo para ela me orientar. Ela disse sim. E foi nesse exato momento que eu pensei, meu Deus, onde é que eu me meti? Eu não estava pronta, nem emocionalmente, nem logisticamente, nem nada. Mas eu fui assim mesmo. A prova do mestrado chegou e eu tive pouco tempo para me preparar, mas fui. Tremendo, insegura, com a cabeça a mil. A entrevista então foi o ápice. Ali sentada na frente da banca com todos aqueles olhares julgadores, eu ouvi a pergunta que me paralisou por dentro. Você realmente acha que vai conseguir rodar um ensaio clínico randomizado com uma centena de pacientes em 1 ano e meio? O que eu queria dizer era, não sei, tô apavorada. Talvez não, mas o que saiu da minha boca foi, vou sim. O hospital tem demanda, eu conheço o fluxo, eu vou dar conta. E ali pela primeira vez eu vi o medo sendo engolido por uma centelha de coragem. Mas deixa eu confessar uma coisa pra você. Eu saí da entrevista correndo pro banheiro. Chorei igual uma criança. Mas sabe o que é que foi mais importante? Eu tinha feito. Quando o mestrado começou para valer, eu percebi que a coisa era bem mais séria do que eu imaginava. Coleta de dados, aulas diárias, protocolos, prazos, burocracias. Tinha dia que eu praticamente morava no hospital. Eu chegava cedo para caçar paciente elegível, cobrava da equipe, conferia fichas, preenchia planilhas e no meio disso tudo tinha um relógio correndo contra mim e minha vida lá fora acontecendo. Teve um momento que eu comecei a perder pacientes da amostra. Cada perda era uma punhalada no meu coração. Foi aí que eu entendi, se eu não levasse isso com um pouco de humor, eu ia desmoronar.
Eu comecei a ouvir música cantando alto no carro antes das visitas. Eu fazia piada com os prazos absurdos. Eu aplicava os questionários com leveza, sem aquela postura séria de pesquisadora que quer intimidar o paciente. Eu comecei a rir de mim mesma, de tudo que eu estava passando. E quer saber, funcionou. Porque quando você coloca leveza onde há pressão, você não sobrevive, você entrega com alma. Mesmo com todos os perrengues que você possa imaginar, com a minha enxaqueca crônica, um medo, a cobrança absurda, eu segui. Porque lá no fundo, eu tinha um motivo maior. Eu conseguia me enxergar lá na frente, palestrando num grande congresso ao lado de nomes que eu sempre admirei, com um estudo relevante, com algo que pudesse transformar não só a vida de pacientes, mas também de outros profissionais da saúde, dos meus próprios alunos. Eu queria que o meu estudo servisse, que a minha dor tivesse um impacto, que o meu esforço não fosse só meu, mas um presente para quem viesse depois. E a verdade é essa. O que me move não é o status, não é o título, não é o diploma. O que me move é servir. E quando você descobre que o seu propósito é maior que a sua dor, você encontra uma força que nem sabia que tinha. E aí, minha gente, deu errado. Bem no finalzinho, bem na reta final, os últimos pacientes da coleta foram excluídos por detalhes mínimos. Perdas que me fizeram sentir como se todo o esforço estivesse escorrendo pelo ralo. A submissão do relatório parcial travou. A burocracia da Plataforma Brasil me fazia querer arrancar meus cabelos. E quando chegou a hora de escrever a dissertação, foram 5 dias de enxaqueca ininterruptas. 5! No escuro, sem conseguir dormir, comer, pensar. Era estresse, era exaustão, era medo do fracasso, era tudo junto. Eu juro que ali eu ia quebrar de vez. Mas sabe o que é que eu aprendi? Às vezes, quebrar é parte do processo de reconstrução. Você vai falhar, você vai chorar, você vai gritar, vai sentir que não vai conseguir e mesmo assim vai dar certo. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você decidiu não desistir. O dia da minha defesa chegou. Eu me sentei diante da banca, mas o que passou na minha cabeça não foram os gráficos, nem os capítulos da dissertação, nem os slides. Passou um filme. As noites viradas, as lágrimas escondidas, os almoços engolidos saindo da aula para o trabalho, as dores de estômago, as vezes em que eu quase desisti. Mas quando a defesa terminou, com elogios, eu achei que o medo ia embora. Mas não, ele só mudou de roupa. Minha orientadora olhou nos meus olhos ao final e disse: agora vamos para o doutorado. A gente já começa a inscrição hoje. Ali meu mundo parou. A vontade foi dizer não. Dizer que eu não dava conta, que o mestrado já tinha me deixado no limite, tudo que eu queria era respirar, dar um tempo, mas ela foi firme. Você vai? E não tem não como resposta. Eu chorei, eu me tremi toda, eu duvidei de mim de novo. E foi nesse momento que eu entendi. Se você tá com medo, é porque isso importa demais. Eu entrei no doutorado com medo. Medo real. Medo físico, medo de enlouquecer, de perder a saúde, de não conseguir atravessar. Mas eu fui. Com medo mesmo. E sabe o que é que aconteceu? Estourou a pandemia, a aula online, menos estresse, incerteza sim. Mas hoje, um ano depois de defender minha tese de doutorado, eu olho para trás e penso, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Fui honrada, elogiada, aplaudida. Vou logo mais, agora em setembro, subir pela 3ª vez consecutiva num palco de um congresso internacional de fisioterapia. Meu estudo está publicado, com impacto real na vida de pacientes e mesmo com todo esse histórico. Ainda assim, eu tinha medo de começar outra coisa. Criar conteúdo, me expor, falar com o coração. Achei que isso aqui não dava para mim, que era coisa de influencer, que ninguém ia se importar, mas hoje eu tô aqui falando com você, usando a minha história para te ajudar a enfrentar a sua. Porque a verdade é simples, poderosa e inegociável. Você faz porque acha que não consegue e descobre no meio do caminho que era capaz o tempo todo.
Se você está ouvindo isso e sente que não está pronto, que é tarde demais, ou que a sua vida é bagunçada demais para recomeçar ou começar, deixa eu te contar uma coisa, com todo amor e coragem que eu carrego. Você é mais forte do que pensa, mais preparado do que imagina, muito mais corajoso do que acredita. Você não precisa estar pronto, você só precisa aparecer. A coragem ela não vem antes, ela aparece enquanto você faz. Foi assim comigo no mestrado, no doutorado, na hora de subir no palco e agora ao criar conteúdo com alma para servir outras pessoas que cruzarem o meu caminho. Por isso, se você quiser, eu posso te ajudar. Tem uma consultoria personalizada para te guiar na construção de hábitos, na clareza do que você quer de verdade, na coragem de sair da estagnação. O link está na descrição desse vídeo. Agora, me faz um favor? Salva esse episódio e compartilha com aquela pessoa que está paralisada pelo medo e diz para ela, faz porque você acha que não consegue. Nos vemos por aí. E lembra, você só precisa aparecer. Tchau, tchau.